Olá, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da série Aprofunde-se como um Ser Energético, onde hoje estaremos abordando a velha alma. Estaremos definindo, o que Kryon traz para a gente do significado da velha alma, do papel nesse planeta. E aqui fica um convite, para quem está vendo, você que está aqui assistindo, se faz sentido, se ressoa, se bate, não bate, e até mesmo para perceber se ressoarem as informações contigo, da informação que Kryon traz do papel da velha alma nesse momento planetário. E como todos os vídeos, eu gosto de começar com uma história que representa a energia geral do vídeo, desse módulo aqui. Então, o nome da história é Milagre Autêntico. Uma pessoa, um homem, se apresentou a um mestre conhecido. E chegou para falar com ele e falou assim: meu mestre faleceu, ele era um homem super santo, ele era capaz de realizar milhares de milagres, e eu tô aqui testando outros mestres e eu vou te fazer uma pergunta: que milagres tu és capaz de realizar? E o mestre respondeu: quando eu como, eu como. Quando eu durmo, respondeu o mestre. E um rapaz, o homem, falou assim, mas isso não é nenhum milagre. Eu também como e durmo. Aí ele, não. Quando tu comes, pensa em 1000 coisas. Quando tu dormes, fantasias e sonhas. Eu somente como e durmo. E isso é um milagre. Eu trago essa história justamente aqui. E guardem essa história em mente, porque tem a ver com o papel da velha alma nesse momento planetário aqui, de acordo, óbvio, com as informações de Kryon. E vocês vão relembrar muito aqui, que é algo muito simples, mas muito potente. Fiquem aí com a vinheta que a gente já volta no próximo bloco, trazendo as informações da velha alma definida. A pergunta aqui é: você é uma velha alma ou não? E aqui eu não estou falando de idade cronológica, não tem nada a ver com isso. Tem a ver sim com a história de alma, ou seja, a herança akáshica. Estaremos falando sobre a Akasha num vídeo mais adiante, mas muito mais de vidas encarnadas no planeta. Como resultado disso, as velhas almas, geralmente elas têm mais acesso à sabedoria pela experiência de outras vidas, mas isso não é uma regra, sempre existem exceções à regra, óbvio, não é uma regra, é uma regra mais geral. Tá? Só que o que está acontecendo nessa nova energia do planeta, são as velhas almas que estão fazendo a maior diferença nessa transformação. Não que as outras pessoas não façam diferença, todas fazem diferença, mas conscientemente, com maior impacto, principalmente nessa transição. E eu vou colocar aqui para vocês, um som, é um tom pineal. Nós estaremos falando sobre os tons pineais mais adiante, que era um som utilizado principalmente na época de Lemúria, que eu também estarei falando mais adiante. Não cabe ainda nesse vídeo, então fique a curiosidade, acompanhe os outros vídeos que vocês vão saber. Mas ele é um som, uma lullaby, como chamam os americanos, uma canção de ninar, mas na verdade é uma canção de despertar, que civilizações elevadas utilizaram antes, que é justamente para despertar a luz divina. São sons que vibram no nosso campo, no nosso DNA, para auxiliar no despertar. E isso era conhecido numa outra civilização mais elevada, que passou pelo que nós passamos anteriormente de vibrar, com sair de um DNA vibrando a 30% e ir para um DNA vibrando a 90%, 100% da capacidade espiritual. Eles utilizavam com os bebês, com as crianças, as mães cantavam com as crianças esse som. E esse som é um dos tons pineais trazido pelo Dr. Todd Ovokaitis. Então aqui vai para vocês para ajudar um pouco no despertar dessa memória do DNA, essa memória celular da velha alma. Aproveitem!
E aí, gostaram? Gostaram desse som? Ressoou, bateu? Ele é muito gostoso, né? Uma sensação diferente. Se tu escutas de olhos fechados, tu pode escutar de novo no vídeo, quantas vezes tu quiseres, que vai estar disponível. É interessante que com a mudança da frequência tu vai sentindo uma elevação, algumas pessoas sentem a pressão na cabeça, o vibrar no corpo. É muito interessante, é muito legal. E traz, né, traz uma alegria, traz uma sensação de pertencimento ao mesmo tempo. E aqui eu vou trazer então para você 7 atributos ou qualidades, né, da velha alma, definindo a velha alma de acordo com o Cryon. Então, o primeiro atributo da velha alma é o quê? Tu tá aqui, tu tá assistindo, tu tá vendo esse vídeo, né? Então a gente confia muito na ressonância, a gente confia muito na sincronicidade e nada é por acaso. A gente pode muitas vezes estar consciente ou não, mas nada chega assim do nada. É muito interessante essa repetição. Mas as velhas almas, elas gravitam, né, para conteúdos nesse sentido, sejam vídeos, canalizações, leituras, querem saber mais, né, tem aquele desejo, aquela ânsia do descobrimento. Então esse seria o primeiro atributo da velha alma. O segundo atributo da velha alma é aquela sensação de déjà vu, né, a sensação de sentido de lembranças profundas, aquilo, nossa, parece que eu já vivi isso, eu conheço isso, que sensação de conhecimento, sejam outras pessoas, sejam lugares onde estão, né, em algum nível é familiar. Então, ali pode estar, né, acionando no próprio Akasha, na própria herança de alma de várias vidas, né, um relacionamento profundo. Né, e é justamente o que? A capacidade, a velha alma, ela tem uma capacidade de despertar essa sabedoria do Akasha. Talvez uma pessoa tenha sido uma mãe em outra vida, né, um filho, um irmão ou irmã que sente uma conexão, né? Então mais e mais velhas almas estão se conectando para situações que se parecem familiares, né? Até mesmo quando uma pessoa vai para uma cultura diferente, um país diferente, conhecem pessoas, muitas vezes tem aquela sensação, nossa, eu me sinto em casa aqui, parece que eu já estive aqui, parece que eu conheço isso. Então tem muito a ver com esse atributo número 2 da velha alma definida. O atributo número 3, né, é no sentido assim de muitas, por exemplo, mulheres que encarnam no sexo feminino, né, sentem e sabem que tiveram vidas também no sexo, no gênero masculino, né? E também homens que souberam o que era da luz porque tiveram encarnações como mulheres, né? Então as almas antigas, independente do gênero, do sexo, carregam a energia do passado, né? E na próxima vida, na próxima encarnação, isso vai afetar elas, principalmente os conceitos, a energia da vida mais recente, né? No entanto, isso é importante colocar, que nessa nova energia nós temos a livre escolha e o potencial de liberar tudo do nosso passado, todo o nosso karma. Mas a gente vai falar em vídeos mais adiante sobre isso quando a gente aprofundar. Aqui a gente está indo, né, comendo mingau pela beirada. Os primeiros vídeos introdutórios e aqui a gente vai aprofundando cada vez mais. O quarto atributo da velha alma, né, é que essas velhas almas, elas apresentam uma sabedoria para além da idade. Às vezes você vai ver jovens, né, que parece que já são almas antigas, que já têm uma sabedoria muito grande, até falam e atuam de um jeito que é surpreendente para a gente. É que sabem intuitivamente, né, e conseguem falar com honestidade e sem ego, uma sabedoria e transmitir essa sabedoria também para outras pessoas. E essa sabedoria vem de onde? Vem dessas experiências passadas, de outras vidas, da experiência akáshica, que ganharam, né, mereceram ao longo das vidas e podem estar manifestando no planeta nesse momento. O quinto atributo da velha alma, e esse talvez seja um dos mais importantes para a gente, né, é que frequentemente as almas antigas ou velhas almas manifestam ou exibem uma falta de valor próprio, uma falta de amor próprio. E esse atributo, ele é difícil de lidar, mas ele é muito comum. Então pensem nas velhas almas vivendo em inúmeras vidas no planeta, em outras energias,
Isso pode gerar um problema no sentido de amor próprio e autoestima. Muitos, né, ou muitas morreram, foram perseguidas justamente quando assumiram, né, a sua potencialidade, a sua totalidade. E na velha energia, essa batalha entre a luz e a escuridão ganhou muitas vezes. Então, aquele senso de não ter valor também está muito associado a essa herança akáshica. Mas agora a energia planetária está no lado da alma antiga, está no lado justamente dos trabalhadores de luz, né? Mas na memória existem, né, essas lembranças do passado, de carregar essa certa sensação de derrota, até mesmo na nova energia. Isso é o que a velha alma traz. Então a boa notícia é que essa energia está mudando e tudo está começando a mudando à medida que a gente vai aprendendo a caminhar do porquê que nós estamos aqui, tudo vai fazendo sentido. Descobrir a verdade sobre esse passado também coloca, né, esse potencial, esse futuro em perspectiva, né, e isso começa a aumentar tanto a autoestima, o senso de gostar de si mesmo, do auto-amor, quanto o amor próprio, o simplesmente ser. E eu compartilho com vocês aqui uma intenção que Kryon traz para a autoestima, para o amor próprio, no sentido de repetir diariamente e reivindicar essa potencialidade, reivindicar essa força que está dentro da gente. Então eu peço para vocês respirarem fundo no coração para intencionarem, tanto para o próprio DNA como para o cosmos, essa mudança, porque nós temos essa força e esse poder e nós estaremos abordando em outro vídeo o assunto intenção pura. Aqui vai. E aqui você vai estar falando para você mesmo e para a tua estrutura celular. Querida estrutura celular, eu mereço estar aqui. Essa é a minha hora. Eu tenho coisas que os outros precisam. Este é o meu momento. Eu sou importante para o plano da Terra. Eu mereci e mereço as minhas medalhas. Querida estrutura celular, se livre e se liberte de assuntos emocionais inapropriados que me bloqueiam ou me afastam de mover em direção à minha beleza e poder. O poder que eu falo é a habilidade de criar compaixão e luz onde quer que eu vá. E assim é. Então respira profundamente no teu coração, tu pode repetir isso umas 2, 3 vezes. E atuando na vida, estando consciente na vida para trazer um pouco mais dessa autoestima e amor próprio, né, que está disponível e é uma tarefa para a velha alma nesse momento planetário. Né? Vamos ao atributo número 6 da velha alma, né, que é justamente por causa de tanta experiência passada e história, internamente, né, tem algo que impulsiona a descobrir o propósito de estar aqui. Não só o propósito de toda a existência, mas o seu próprio papel na humanidade, o propósito na vida. Então, em algum nível, tem uma sensação de não estar totalmente preenchido com o que está fazendo. Então, essas próprias perguntas mostram a pergunta sobre o propósito que você é uma velha alma. Então, nessa nova energia planetária, aprender esse novo caminho, a nova forma de fazer pode ser um pouco confuso, porque ela não foi trilhada antes, é uma energia diferente. E isso pode ser um pouco frustrante para algumas almas antigas, porque nunca viveu nessa energia. Então não é algo dado, não é algo simples, não é aquele mapa ou até mesmo as instruções dadas por mestres no passado. E sim é uma descoberta, porque é uma nova energia. Então isso transforma, a sensação é diferente. Então a velha alma se sente um pouco perdida, né? Porque a nova energia ela não tem o feedback como era antigamente, porque a velha energia se desfez, é algo novo a ser criado. Mas à medida, né, que tu vai se desgrudando, se desapegando das formas antigas, essa ponte invisível começa a aparecer na frente. Assim como tinha um filme Indiana Jones, né, que ele tinha que dar um passo no salto de fé na ponte invisível, nós também nessa nova energia. O chão ele vai se apresentando a partir do passo que a gente vai dando.
Mas ao mesmo tempo a nossa intuição está abrindo, está se tornando mais forte e a gente vai receber diretamente esses conselhos internos. E com a contribuição ainda tem a sincronicidade que vai nos auxiliando e orientando que caminho que a gente vai seguir. Então as velhas almas elas estão se apropriando um pouco mais nesse sentido, né? E percebendo que o verdadeiro propósito, e a gente vai falar daqui a pouco disso, é de estar aqui. Simplesmente estar aqui, não importa o que faz, o que não faz, mas manifestando toda a luz e os atributos divinos nesse planeta, com bondade, com amor, com compaixão, tolerância e sem julgamentos. Não é uma questão de hierarquia, de profissão mais importante ou não, de ser um curador ou não, mas simplesmente de estar pisando no planeta com toda a sua luz, trazendo essa experiência, essa maturidade, e essa energia entra nas redes do planeta e afeta todas as gerações que vêm e as gerações que estão aqui. Então, relaxa, né, que tem um propósito justamente de estar aqui. O 7º atributo da velha alma é de intuir e sentir profundamente o amor de Deus, o amor do Criador, o amor da fonte. Infelizmente, nem todos estão tão abertos para experienciar isso, e isso leva à maturidade. Então a velha alma, né, traz de experiência para entender a benevolência do Criador, como é que se sente, né? Isso pode ser um pouco mais difícil para as almas mais novas, né? Porque tem uma tendência a se colocar num papel de vítima, né? E de não entender muito bem que são profundamente amados por essa fonte infinita. E a velha alma, né? E se tu és uma velha alma, tu pode sentir isso como uma consciência, como uma realidade, né? E Kryon justamente traz aqui, né, que todos nós podemos ser quem nós somos, podemos sentir essa energia divina, podemos mudar o planeta. E são as velhas almas que estão não só plantando essa mudança de paradigma, mas toda a energia de mudança planetária. Esse é o propósito de estar aqui, principalmente de ser e saber que nós somos amados além da medida, né? Então essas velhas almas são chamadas de The Way Showers, né? As mostradoras de caminho, mas não com uma nova invenção ou uma nova informação, mas simplesmente sendo como faróis, e a gente já vai falar sobre isso. Mas antes de nós falarmos a última parte de hoje, que é justamente a função da velha alma no planeta, eu convido vocês a mais uma intenção pura. E aqui eu coloco na tela para vocês. Respira no coração com a intenção de toda a tua alma, e aqui vai. Em nome do Espírito, eu, e aí tu fala o teu nome, cocrio a obtenção do conhecimento dessa nova energia, com todos os seus alcances, todas as suas ferramentas e o mais puro amor para utilizá-lo para o meu próprio bem, minha sabedoria, minha mestria e para o bem de toda a humanidade. Em nome do Espírito, eu cocrio a mais alta energia espiritual criadora de todos os tipos de recursos para obter sem esforço abundância e tudo quanto eu necessite e deseje para viver comodamente, para realizar a minha missão e para compartilhar com os meus seres queridos desta abundância. Então respira profundamente, por favor. E assim é. E como eu vinha falando anteriormente, para a gente finalizar esse vídeo, Kryon traz uma metáfora que o papel da velha alma é de ser o portador do palito de fósforo. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer justamente, pensem num quarto escuro, né, onde não enxerga nada, e de repente tu acende um palito de fósforo. E ao acender esse pequeno palito de fósforo, todo o quarto se ilumina. E é esse o papel justamente da velha alma nesse momento planetário. Ele comenta que não é mais o momento de se reunirmos em grupos que pensam afim e nos isolarmos numa comunidade. E sim, para que as velhas almas estejam nos lugares onde mais precisam, acendendo e sendo portadores desse palito de fósforo.
Então imaginem, vocês têm uma vela, por exemplo, e tá num dia ensolarado na beira da praia. Tu leva a vela para a praia, não adianta quase nada. E ao passo que se tem um quarto escuro e tu leva uma vela, tu leva um palito de fósforo, simplesmente ilumina. E é justamente nesses locais de menor iluminação, de maior escuridão, que precisam da presença da velha alma. Não evangelizando, não trazendo nada disso, simplesmente sendo um exemplo, manifestando os atributos divinos, não entrando no caos, no entorno, simplesmente vivendo, né, na sua verdade, naquela equanimidade, né, atributo de neutralidade, mas manifestando a luz, estando ali presente, né, com a luz acesa. Né, durante outros momentos, outras vidas, talvez essa reunião de trabalhadores da luz e de morarem no mesmo lugar, afastado de tudo, ajudasse. Talvez até ajude de uma certa forma, se a alma se sentir impelida a isso. Mas o pedido justamente e a reivindicação que está sendo feita é para que as velhas almas justamente peguem a sua velha, a sua luz e como farol e manifestem portem essa luz nos lugares onde mais precisa, né? Em pequenos grupos, não precisa ser grandes multidões, grupos de 10, 8 pessoas na própria família, né? Servindo como um farol. E o farol está lá, independente de estar sol, estar chuva, está lá com a sua luz, simplesmente brilhando, e os navios vão se guiando, né, para onde ir, né, de acordo com essa luz que é vista do farol. Então, a pessoa que acende o seu farol, naturalmente, inspira as outras pessoas a acionarem o farol dentro de si, a própria luz. E para terminar aqui, como nos outros vídeos, né, para trazer o céu para a terra, eu convido vocês a algumas reflexões, né? E essa é uma reflexão que a velha alma traz, os portadores do palito de fósforo, né, estão aqui na humanidade para manifestar. De que forma tu estás interagindo com aquelas pessoas que são mais próximas de ti? Na família, aquelas pessoas que são chamadas de difíceis. Numa reatividade ou manifestando os atributos divinos. Eu sei que é um dos maiores desafios, me colocando também nessa realidade, né? Mas é justamente ali onde a gente pode exercer e manifestar a nossa luz, mesmo até mesmo quando tenham pontos de vista diferentes. Consegues viver como um exemplo, como um farol? Que energia tu está irradiando? Que intenção tu estás irradiando em todos os ambientes e contextos que convives? Tu consegues enxergar esse ambiente com os olhos de uma alma antiga? Consegues ver na tua frente uma outra alma antiga ou até mesmo uma alma divina, porque todos somos mais novas ou mais antigas? O universo nesse momento está escutando e registrando tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente e que a gente faz. E cada ação conta. Que ação que a gente está desempenhando no mundo? E é justamente, a gente está falando uma linguagem energética a todo instante, através dos nossos pensamentos, palavras e emoções. Que cada um possa ter consciência do que está emanando para essa transformação planetária nesse momento. Muito obrigado e até a próxima.